Neste momento, um novo nascimento em Cristo. Um novo nascimento em Cristo. Então nós devemos nascer de novo, como foi a expressão de Cristo a Nicodemos e dirigindo também a nós. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se desejamos chegarmos nos céus, um dia, quando Cristo voltar para buscar os seus, precisamos ter sido transformado numa nova criatura. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero ler o texto lido para a base de nossa oração. Quero acrescentar também o versículo 3 do capítulo 3 e o versículo 5. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui podemos analisar o novo nascimento através da água e também o novo nascimento através do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, quando nós abrimos o coração para receber o Senhor Jesus em nossa vida como nosso único Salvador pessoal, quando nós aceitarmos de todo o nosso coração, a partir daquele momento, recebemos então o Espírito Santo, porque primeiro o Espírito Santo trabalha como? Trabalha de uma forma externa. Ele trabalha de uma forma externa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então possamos analisar se ele está batendo a porta porque está do lado de fora, buscando uma entrada. E muitas das vezes não concedemos essa entrada ao Espírito Santo. Ele deseja fazer morada com a nossa permissão. A partir do momento que nós aceitamos, então nós estamos nascendo de novo pelo Espírito. Através do Espírito Santo temos agora um novo nascimento. No momento que recebemos em nossa casa espiritual. É a casa espiritual. Pedro diz que nós somos casas espiritual. Agora vamos analisar. No capítulo 1 de João, versículo 12, fala assim: mas todo quantos
o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que recebendo, passa a partir de então ser filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome, né? Esse recebe, crendo, então, a partir daí, passa a ser filho de Deus. Não é o filho da carne, né? Como diz Romanos 9, versículo 8. Diz assim, Romanos 9, versículo 8. Diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Não são os filhos da carne. Por quê? Para ser filhos de Deus, então precisa receber como seu Salvador pessoal o Senhor Jesus Cristo. Aí passa a ser filhos de Deus. No versículo 13 do capítulo 1 de João, fala assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui está falando do novo nascimento, o nascimento espiritual. E agora, diante deste novo nascimento, da carne para o espírito, do carnal para o espiritual, passa-se agora filhos de Deus. E agora o nascer da água, como diz no versículo 5 do capítulo 3 de João. O nascer da água é pelo batismo. Nós possamos analisar a importância do batismo. O batismo tem um simbolismo interessantíssimo para nós compreender. No livro de Atos, no capítulo 22, o batismo simboliza uma lavagem, uma purificação, o símbolo, né, de uma purificação. Versículo 16, diz assim: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aqui Ananias está falando a Paulo, após o encontro com ele, depois da instrução. Aí Ananias fala com Paulo: levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Então, o batismo tem um simbolismo de uma lavagem, uma purificação. Podemos analisar 3 coisas que é usado na Bíblia simbolizando purificação. É a água, o fogo e o sangue. Essas coisas eram usadas no santuário terrestre. Água, fogo e sangue. Então, quando nós
analisamos sobre a purificação do sangue no Apocalipse, capítulo 1. Aqui nos diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Mas, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o sangue também simboliza purificação. Quando somos perdoados, no momento que aceitamos a Cristo, crendo nele, confessando a ele, 1 João 1, versículo 9, diz lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a partir daquele momento, Cristo, então, com seu precioso sangue, nos lava de nossos pecados. Então, o batismo nas águas é um simbolismo de uma lavagem, de uma purificação. Assim também, como o sangue de Cristo simboliza também a purificação, a lavagem. Então, podemos ter certeza, quando, após a morte de Cristo na cruz, o soldado furou com a lança ao lado de Cristo. O que saiu? O que saiu dali? Água e sangue. Sangue e água. Simbolizando a purificação com o sangue e no simbolismo da água. Então, quem não passa por esse processo, então significa em falta para ir ao céu. A menos que não teve oportunidade de passar pelo batismo, mas aceitou de todo o coração a Cristo no momento final da sua vida. Mas Cristo disse muito enfaticamente que aquele que crê e for batizado será salvo. Então vem o crer, depois o batismo. Mas se creu de todo o coração e não teve oportunidade do batismo, não quer dizer que ele vai perder a salvação porque não foi batizado. Mas ele vai ganhar a salvação porque ele creu. De que maneira as pessoas que aceitam essa condição devem crer? No livro de Atos, capítulo 8, de Atos, versículo 37, diz assim, e disse-lhe Filipe, é lícito se crer. Por que Filipe disse para eunuco que era lícito se crer? De que maneira? Se crê de todo o coração. E respondendo ele, eunuco, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que Filipe falou a eunuco desta forma? É lícito se crer de todo o coração. Versículo anterior. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água.
o que impede que eu seja batizado? Então, eunuco sentiu o desejo de ser batizado. No momento que ele compreendeu a verdade, aceitou a verdade, e agora viu a água, sentiu o desejo do batismo. Toda pessoa que de coração contrito aceita a Jesus, ele não vai questionar. Não, olha, eu não consigo colocar em ordem essa situação. Eu não creio desta forma. Eu não acredito desse jeito. Precisa mudar as condições para me aceitar. Olha, irmão, então não creio de todo o coração em Cristo como seu Salvador pessoal e não aceitou de todo o coração como seu Salvador pessoal. Porque aquele que crê e aceita de todo o coração, ele não questiona. Uma alma convertida de coração contrito, ele aceita as condições do discipulado. Ele é comparado biblicamente ovelha. É ovelha, não é bode. O bode é encrenqueiro. O bode é problemático. Quem já tem experiência de roça, mexeu com cabra, com bode, com boi, com vaca, sabe como é o comportamento desses animais. E a ovelha? A ovelha tem um comportamento humilde, simples. E Jesus comparou os seus como ovelhas. Aceita, porque se está escrito que é assim, né? Então, veja que eunuco não questionou com Filipe. Filipe fez a pergunta e a resposta veio em seguida. É lícito se crer de todo o coração. Ele responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso que faltava apenas para ser confirmado com Filipe. Filipe pegou a profissão de fé de eunuco no pé da água. E ali, os escritos continuam dizendo, então, depois dessa confirmação, desceram ambos a água. Então, Filipe batizou o eunuco. E ele saiu jubiloso, né, com o seu destino. Felizes, em alegria. A felicidade tomou conta dele. No livro de de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, tem um outro simbolismo aqui, o batismo. Representando aqui algo importante para ser analisado. Veja só o que disse. 2, versículo 12. Filipenses. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, que simbolismo aqui ainda apresenta? Sepultamento. Para alguém ser sepultado, o que precisa acontecer? Morrer. Precisa morrer. Morrer para, então, renascer. Aqui disse, nele também ressuscitastes. Isso é ressurgir, é um renascer. Como diz, nascer da água e também do Espírito. Renascer. Agora, é lógico que as pessoas, ao passar por esse processo, ele precisa
ter evidenciado uma transformação antes desse processo. Antes desse processo. Não é exatamente no momento, mas antes deve passar por essa experiência. Por quê? Ressuscitaste pela fé no poder de Deus. No livro de Gálatas 3, versículo 27, na sequência da transformação, de revestimento de um poder superior, que diz assim, versículo 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então ele recebe um revestimento de Cristo. O que ele recebe? Que revestimento é este? É chamado a justiça de Cristo, a justiça imaculada de Jesus. Então Jesus justifica ele com a sua justiça. Então o batismo também representa justiça, a justiça de Cristo. Quando ele se dirigiu a João Batista para ser batizado, que João Batista então começou a resistir. Vejamos o que Jesus falou. Mateus 3, versículo 13 ao 15, fala assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então o ato batismal, ele representa justiça. Que justiça é esta? Que vai agora ser revestido o candidato, que agora oficializou o compromisso com o céu. Então ele foi revestido da justiça de Cristo. Através desse processo. Cristo, quando disse em Mateus 28, versículo 19, disse ao seu discípulo: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os discípulos receberam uma ordem de Cristo e saiu agora a pregar e também a batizar. De que forma? De acordo com a forma que Cristo deu a ordem. Olha o que diz no primeiro escrito, fala assim: vi que esta porta pela qual o inimigo entra para perturbar e levar a perplexidade o rebanho pode ser fechada. Indaguei do anjo como poderia ser ela fechada. Disse ele: a igreja precisa acorrer para a palavra de Deus e estabelecer-se na ordem evangélica que tem sido subestimada e negligenciada. Isto é, necessariamente indispensável para levar a igreja à unidade da fé. Vi que, nos dias dos apóstolos, a igreja esteve em perigo de ser enganada
e iludida por falsos mestres. Portanto, os irmãos escolheram homens que tinham dado boa demonstração de que eram capazes de governar bem a sua própria casa e preservar a ordem em sua própria família, e que podia esclarecer os que estavam em trevas. Foi feita indagação a Deus com respeito a esses. Então, em harmonia com a mente da igreja e o Espírito Santo, foram separados pela imposição das mãos. Aqui, a ordenação pastoral. Em harmonia com a mente da igreja e também com o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui estava presente, também harmonizado com o propósito, porque foi uma ordem do mestre para esse processo. E, havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, administrando as ordenanças da casa de Deus e muitas vezes servindo os santos na apresentação do corpo partido e do sangue derramado e do crucificado Salvador. Aqui é o sistema da Santa Ceia, o pão representando o corpo de Cristo e o sangue derramado também ali simbolizando o vinho, simbolizando o sangue, né? Então veja só, eles saíram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Cristo deu a ordem para ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi uma ordem que Cristo deu. No versículo 18 de Mateus 28, fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, portanto, ide. Então, quando os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é batizado no poder, na ordenança, na autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo, ele que autorizou, deu a ordem. Portanto, os apóstolos seguiram, como diz aqui, primeiros escritos, página 100, 101. Né? Seguindo esta ordem determinada. Por isso que no dia do Pentecoste, quando os apóstolos pregavam, em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, então os ouvintes, compreendendo a pregação, o assunto que estava sendo apresentado, eles fizeram uma pergunta: que faremos, varões, irmãos? Que faremos? Aí Pedro dá uma resposta no versículo 38, respondendo a pergunta do versículo 37. Qual foi a resposta de Pedro à pergunta deles? Pedro, então, agora usa a expressão da autoridade de Cristo, que é o nome. Veja só, vamos analisar detalhe importante na expressão do apóstolo Pedro, aqui no dia do Pentecoste. Diz assim, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esta foi a ordem. A primeira é, arrependei-vos. Individualmente, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados,
Então, seja batizados na autoridade de Cristo. Isso que Pedro aqui enfatizou, né? Então, o batismo ele é feito quando é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é batizado na autoridade de Cristo que ele deu aos seus apóstolos, seus discípulos. E agora, a partir desse momento, é assumido este compromisso. Diz aqui, o texto, Testemunho Seleto, fala assim: simboliza o batismo soleníssima renúncia do mundo. Os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filho do Celeste Rei. Obedeceram o preceito que diz: sai do meio deles, apartai-vos e não toqueis nada imundo. E, fazendo do batismo o sinal de entrada para o seu reino espiritual, Cristo o estabeleceu como condição positiva a qual tem de atender os que desejam ser reconhecidos como estando sob a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que o homem possa obter abrigo na igreja, antes de transpor mesmo o limiar do reino espiritual de Deus, deve receber a impressão do nome divino. Qual é a impressão do nome divino? O Senhor, justiça nossa. Precisa, antes de encontrar abrigo na igreja, antes da entrada na igreja, precisa, então, passar por esse processo. Receber, então, a impressão do nome divino. O Senhor, justiça nossa. É um privilégio para todos nós, seres humanos, que conhecem uma verdade tão especial como revelado na Bíblia, e aceitar de todo o coração essas condições de vida eterna. Para ser uma nova criatura, para ter uma novidade de vida, aqui para morar um dia nas mansões celestiais. Aqui nós já pertencemos, a partir daí, à família celestial. Somos membros a partir do momento que nós nos batizamos, somos membros da família de Deus, pertencente à igreja de Deus na terra. Que Deus abençoe, Deus nos ajude, que nós venhamos, cada um, aqueles que ainda não fez esse pacto, não fez esse concerto com Cristo, de todo o coração, prepare-se e faça. Faça um concerto com Ele. Sela esse concerto nas águas batismais. Faça um concerto antes e vai selar ele no batismo. E seja fiel. Até quanto? Até a morte. Ser fiel até a morte, disse Cristo, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Louvado.